5. Considere em P2 o produto interno definido por, aí a definição, considera o subespaço S igual a, formado pelos vetores t menos 1 e t ao quadrado menos 1, de P de 2, e o polinômio f, t ao quadrado mais t mais 1, se g igual a at quadrado mais bt mais c, em que a, b e c pertencem aos reais, é o elemento de S que satisfaz que a distância entre F e G é menor que a distância entre F e H para todo H pertencente a S, tal que H é diferente de G. Então, A menos B menos C é igual a. Tá, então eu escrevi todas as informações no quadro. Então, ele me dá a definição de produto interno dentro desse subespaço. Ele me dá o subespaço, ele me dá um vetor e um vetor que, pertencendo a S, tal que a distância de F a G é sempre menor que a distância de F a H para qualquer H pertencente a S, sendo H diferente de G. O que isso aqui quer dizer? Aliás, primeira coisa a ser observada, tá? Não é trivial, mas é importante visualizar isso para que o problema tenha sentido. F não pertence a S, tá? É só você ver que é impossível realizar uma combinação linear entre esses vetores que forme essa, tá? Isso aqui, olhando um pouco, dá para você ver que não tem como somar e subtrair, multiplicar esses vetores para resultar nesse daqui, tá bom? Então, F não pertence a S. Ele quer que G seja um vetor de S, tal que a distância entre F e G sempre vai ser menor do que a distância de F para qualquer outro vetor de S. Então, isso aqui é um problema da menor aproximação. Eu estou falando, o que ele está querendo que você calcule é qual é a melhor aproximação para um vetor F que não é pertencente a S no espaço S, tá bom? Então, quando eu falo de problema de menor aproximação, eu estou falando necessariamente de projeção. Ele quer que eu calcule qual é a projeção de F no subespaço S. Por quê? G é a projeção de F no subespaço S, tá bom? É o vetor de S que aproxima F. Tá bom, então agora eu preciso calcular o meu G. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que F menos a projeção de F em S pertence a S ortogonal, né? Ou seja, é ortogonal a S. Por que isso? Vamos imaginar S como um plano. Se tivesse um plano aqui que é S. Aí eu tenho o vetor G aqui que está contido, isso aqui é um G. G que está contido em S, tá bom? E aí eu vou ter aqui o vetor F, que não está contido em S. Isso aqui então é a projeção de F em S. E isso aqui vai ser F menos a projeção de F em S, tá bom? E ele é ortogonal. É que nem quando a gente fazia a projeção ortogonal em uma reta, né? Se eu tenho, num vetor no caso. Se eu tenho o vetor U e esse aqui é o vetor F, isso aqui é a projeção de V em U, isso aqui é o vetor U. Então, isso aqui vai ser ortogonal, tá? Que é o V menos a projeção de V em U. Tá bom. Então, como que eu vou calcular isso? Eu vou me utilizar do fato de que esse vetor aqui e esse vetor aqui é F menos G, certo? Porque G é a projeção de Fs. Ele é ortogonal a S. Então, eu preciso calcular o vetor F menos G, que vai ser isso aqui, ó. F menos G é igual a 1 menos A t quadrado mais 1 menos B t mais 1 menos C. E isso tudo aqui é ortogonal a S. Como que eu calculo se um vetor é ortogonal a um subespaço? Bom, se ele é ortogonal a um subespaço, ele é necessariamente ortogonal aliás, nesse caso, dois vetores, mas a todos os vetores da base. Então, um vetor que ele é ortogonal a todos os vetores da base do subespaço, ele é ortogonal àquele subespaço.
Eu vou apagar aqui algumas coisas pra gente conseguir fazer as contas. Ai, apaguei a definição do produto interno. Tudo bem, eu copio de novo. Aqui eu vou ter P de 2, Q de 2. Tá bom. Esse aqui também não posso apagar. O que é ser ortogonal? É ter o produto interno igual a zero. Isso significa dizer ortogonal. Tá bom? Então, eu vou ter que calcular o meu produto interno desse vetor com cada vetor da base e aí ver se eles são ortogonais ou não. S é T menos 1 quadrado menos... É isso, né? T menos 1, T quadrado menos 1. Tá bom. Como que eu vou calcular isso? Então, vamos primeiro. Vamos calcular F menos G com o meu T menos 1 ali. Bom, P de 0. Então, F menos G de 0. Aí eu vou ter 0 aqui, vai ficar 1 menos C. Vou apagar isso aqui. Vai ficar 1 menos C. E Q de 0 aqui é menos 1, né? Então, isso aqui vai ser menos 1. Aí, P de... eu apaguei aqui. Isso aqui é P de 1, Q de 1, mais P de 2, Q de 2. Isso, né? Agora, P de 1 de F menos G. Aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 1. Então, vai ser a soma dos coeficientes. Como que eu somo esses coeficientes? 1 menos A, 1 menos B, 1 menos C. Isso vai dar 3 menos A menos B menos C. Agora, Q de 1, esse aqui 1 menos 1, isso aqui vai ser 0. Mais P de 2, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 1. Então, eu fico com 1 menos A vezes 4, mais 1 menos B vezes 2, mais 1 menos C. Isso multiplica Q de 2, que é 2 menos 1, 1. Tá bom. Isso aqui tudo é igual a 0, porque eu quero que ele seja ortogonal. Essa conta toda aqui vai dar... vai resultar... Vou colocar aqui nesse canto. Em 2A mais B igual a 3. Agora, fazendo com o segundo vetor da base. Então, F menos G e T quadrado menos 1. Aí aqui, de novo, isso aqui vai ser tudo igual, né? F de G de 0 é 1 menos C. T ao quadrado menos 1 em 0 vai dar menos 1 de novo. Esse aqui esse aqui vai dar igual, então, 3 menos A, menos B, menos C. Vezes, só que Q de 1 é igual a 0. Então, não vou nem copiar, porque isso vai dar 0 mesmo. E aí, aqui, vai dar igual também a... Não, vai dar vezes 3. Então, eu vou ter todo aquele Q de 2, 4, mais 1 menos B de 2, mais 1 menos C, vezes 3, né? Porque é 4 menos 1, 3. Isso vai ser igual a 0. Resolvendo essa conta, eu vou ter a equação, desculpa, 6A mais 3B mais C é igual a 10. Tudo bem, então agora eu tenho uma equação, tenho duas equações. Só que a gente tem que lembrar de um outro fato que o enunciado me dá. O enunciado me fala que G pertence a S. Então, eu tenho o vetor G pertencente a S. Então, eu posso dizer o seguinte, que existe uma combinação linear que vai satisfazer, que vai somar, multiplicar esses vetores para formar o vetor G. Então, eu posso escrever que alfa de T menos 1 mais beta
de t quadrado menos 1 é igual a t quadrado mais bt mais c. Com isso aqui eu vou ter beta t quadrado mais alfa t mais menos alfa menos beta. Isso é igual a t quadrado mais bt mais c. Tá? E aí eu vou poder montar um sistema que é o seguinte, termo a termo. Então, a igual a beta, b igual a alfa e c é igual a menos alfa menos beta. Ou seja, c é igual a menos a menos b. Tudo bem, então agora eu tenho 3 equações. Eu tenho essa equação aqui. Vou montar o sistema. Eu tenho a primeira equação ali, 2a mais b igual a 3. A segunda equação, 6a mais 3b mais c igual a 0. E a terceira equação, c é igual a menos a menos b. Com isso eu formo um sistema. Nesse sistema, resolvendo, eu fico com a igual a 4, b igual a menos 5 e c igual a 1. O que ele quer que eu descubra? A menos b menos c. A é 4, menos b é 5, menos c é menos 1. Isso vai dar 8. Então, eu tenho a alternativa E.